Fala galera, eu tô entrando ao vivo agora no Placar Aberto e o atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo no Centro de Treinamento Jorge Elal, Ninho do Urubu, tá? E após o diagnóstico de fratura sem desvio na una direita, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização que se estende acima do cotovelo é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão, a calcificação, né? Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física, vai estar treinando ali com a imobilização e tal, só nada, não pode ter nada com impacto, tá? Não pode ter impacto. Eu falei isso mais cedo, trouxe essas informações, inclusive consultei médico, que falou que, diferente de um deslocamento de ombro, de outro tipo de lesão, ele não ia poder jogar com imobilização. E muita gente falou, vai jogar imobilizado. Não, no caso do Pedro, não, tá? Então o Pedro seguirá o trabalho específico de manutenção da preparação física com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização, ou seja, tem que calcificar. Então é isso, infelizmente o Flamengo tem ali que buscar opções. Tem o Plata, que vai muito bem, óbvio que não finaliza como o Pedro, não é a mesma coisa, mas é um jogador que joga mais pelo lado, mas que, trabalhando ali a finalização, é um bom jogador, um excelente jogador para suprir ali a saída do Pedro. Quem finaliza muito bem é o Alacian. Eu acho que o Alacian pode ser uma opção muito interessante, e ter o Juninho também. O Flamengo sente, eu falo com toda tranquilidade, que o Flamengo tem um elenco capaz de suprir e capaz de ir bem no Brasileirão e ganhar os seus jogos do Brasileirão e suprir com dificuldade, mas suprir sim a saída do Pedro. Agora, para uma eventual final de Libertadores, caso seja Palmeiras, o Pedro é imprescindível. Eu vejo o Pedro como um jogador importante demais para estar numa eventual final, caso o Flamengo chegue na final da Libertadores. Galera, é o seguinte, eu tenho um recado importante aqui para vocês. Amanhã sai R$1 milhão. É a sua última chance hoje, amanhã, para você garantir a oportunidade de ganhar R$1 milhão no Pix do Milhão. Então, garanta seu e-book agora mesmo. Cara, a gente está colocando sempre os links na descrição do YouTube, no comentário fixado do YouTube, na bio do Insta, no destaque do Insta, nos stories do Insta. Então, você encontra o link do e-book do Pix do Milhão em todos os nossos conteúdos. Então, é muito importante você estar participando aí, garantindo, lembrando que é legalizado na SUSEP, tá? Aproveite que amanhã tem R$1 milhão e você ainda pode ganhar até R$20 mil de prêmio instantâneo na raspadinha do Pix do Milhão. E você encontra ela fácil na plataforma. Tamo junto. Como eu gosto do termo "os humilhados serão exaltados". Coisas que só acontecem, né, na vida e que a gente fica assim impressionado como Deus escreve certo por linhas tortas. Como as coisas acontecem para terem aquele destino, né, que você menos esperava, mas que você sabe que aquela história é muito bacana. Eu estou muito triste com essa notícia confirmada pelo Flamengo. O Flamengo confirmou a lesão do Pedro, né, a fratura no antebraço do Pedro. Eu vou trazer aqui as informações para vocês. A nossa apuração, nossa conversa com fontes ligadas ao Flamengo. Mas me impressiona quando as coisas têm que acontecer. Alguém tem dúvida que se o Flamengo se for para o Flamengo ser campeão, se tiver escrito que o Flamengo vai ser campeão, ele vai ser campeão com ou sem o Pedro. Ele vai ser campeão com o Pedro retornando. Olha, mais uma coincidência. Lembra do Diego Ribas, que ele se lesionou e volta para a final, e entra na final e participa do gol do Gabigol, lá em Lima? Olha isso. Então, são tantas coisas que acontecem, e a gente tem a chance agora de uma volta por cima de um jogador que por muito estava sendo criticado. Tem dois que podem ter essa volta por cima dentro do Flamengo. Eu vou estar falando aqui. São dois jogadores que estão aí humilhados, vamos falar, usar esse termo humilhados, serão exaltados, né? Estão humilhados porque não, na verdade, não estão tendo uma oportunidade e estão sendo muito criticados pela torcida, mas que podem ter uma grande reviravolta dentro do Flamengo. Isso me deixa assim muito
muito esperançoso, tá? Tem algumas coincidências que eu vou falar com vocês que eu percebo com 2019. Eu já falei todas as outras. A gente teve Jesus envolvido na campanha do Flamengo em 2019, né? Aí eu pensava assim, cara, a final em Lima, um monte de coisa acontecendo, mas qual é a única coisa que não tem ainda? Jesus na campanha de 2025. Não tinha nenhum Jesus, né? Ninguém com o nome Jesus na campanha de 2025. E adivinha? Qual era o nome do árbitro ontem da vitória do Flamengo? Jesus Valenzuela. Em algum momento da campanha do Flamengo da Libertadores, também teve um Jesus ali. E a gente tem uma outra questão, né, que eu já falei, que é o jogador se lesionar durante a competição. O Flamengo venceu o Argentino na Libertadores de 2019, que foi o River, por 1 gol de diferença, com 1 gol aos 43. E o Flamengo venceu o Racing ontem, com 1 gol aos 40 e tantos também. Eu não lembro exatamente 43 e tal, mas foi também no finalzinho. Então, realmente, cara, e fez 2 gols, né? Sendo que um foi anulado, mas fez 2 gols, e eles também tiveram um gol anulado. Então, na verdade, foi 2-1, né? Tiveram gols anulados, mas sem o VAR, 2-1. Se bem que o gol deles, o próprio juiz que já anulou antes do VAR, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Então, são muitas coincidências. E eu acho que tem alguma coisa escrita ali, realmente, pro Flamengo ser campeão. A minha esposa é muito sensitiva. Ela ontem falou pra mim até o placar. Ela falou, vai ser 1-0 o Flamengo. E eu falei, não, eu quero 4-0, 3-0. O Flamengo precisa fazer muitos gols. Você queria, tinha que ser. Tinha que ser. E você falou, não, vai ser 1-0. Eu falei, então tá. Você falou, então tá. Ela fala. Você acha que o Flamengo ainda vai ser campeão? Eu ainda acho. Ela acha que o Flamengo vai ser campeão. Cara, ela, ainda mais grávida, ela tem um sexto sentido muito forte. Mas então, gente, tô chegando aqui, eu vou falar sobre essas notícias aí, né, de quem vai ser o substituto do Pedro nos próximos jogos, se ele vai poder jogar, quando ele pode voltar, como é que vai ser. Trazer todas as notícias aí para vocês. Eu quero só dizer que a gente chega aqui com um oferecimento da Mais Cabelo. Você pode emagrecer com a Mais Cabelo. O link tá aí no comentário fixado. Programa Mais Slim, você emagrece com saúde na Mais Cabelo. Muito importante você saber que tem uma Mais Cabelo sempre perto de você, em qualquer lugar do Brasil. Então, já chama eles aí, faz avaliação grátis para problemas de capilares, resolver questão de queda de cabelo, resolver também para você fazer transplante capilar, tudo, tá? E emagrecimento também. E eu quero também lembrar você que a gente tem amanhã R$1 milhão sendo sorteado no Pix do Milhão. Você pode acessar agora, garantir o seu e-book e você vai estar participando do sorteio de R$1 milhão nesta sexta-feira no Pix do Milhão. Além desse sorteio de R$1 milhão, você está concorrendo a até R$20 mil em prêmios instantâneos na raspadinha do Pix do Milhão. Então aproveite, garanta agora mesmo, o preço está muito barato, super promoção essa semana e é um momento espetacular, porque amanhã sai R$1 milhão. Eu tenho os outros patrocinadores com a gente aqui também. Eu quero agradecer a IP Flórida, que fez seguro do meu carro, seguro da minha casa. É o melhor atendimento para seguros na Flórida. Inclusive, ela, cara, é super premiada, né? A Ana, atleticana Ana, né? Tá sofrendo esse ano aí, o Atlético não tá muito bem. Eliminou o meu Flamengo, mas num momento ali de pênaltis e tal, mas fora isso, o Atlético tá uma negação, né? Vamos ver como é que fica, né, Ana? Olha só. E Caravana do Haroldo, que vocês já sabem, tá aí também o link para você acessar e fazer a sua reserva para jogos do Flamengo e final da Libertadores. O Santiago Sousa, zagueiro titular do Racing, também está fora do duelo de volta. Ele foi o principal jogador, o jogador responsável por segurar o Flamengo. Fez uma marcação absurda. Um dos destaques da equipe do Racing, está praticamente fora do jogo, também disputado na Argentina. Sofreu uma fratura no seio maxilar após ser atingido por uma cotovelada acidental do companheiro Marcos Rojo, o próprio jogador do Racing. O Racing divulgou atualizações. Santiago Sousa foi transferido para um centro médico ontem à noite para exames. O jogador permaneceu em observação e recebeu alta esta manhã. Ele sofreu uma fratura no seio maxilar direito. Será reavaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequado. Então, mais uma baixa aí
nessa semifinal, né? Um do Flamengo e um do Racing. Os dois jogadores aí com problema de fratura. A gente tem aqui também uma informação para trazer para vocês importante. O Flamengo já se reapresentou hoje, tá? Esta quinta-feira se apresenta, na verdade, às 15h30, né? A gente está gravando aqui, já está perto da hora de se reapresentar. Aí tem os jogadores que atuaram nos dois tempos que vão para o regenerativo, os outros treinam normal, tá? E também o Pedro será reavaliado. Vou falar aqui com vocês que o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro novamente, onde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, e o time comandado por Felipe Luiz alcançou uma marca expressiva. Tem o maior saldo de gols da história do Brasileirão em pontos corridos após 28 rodadas, sendo 41 de saldo, superando a campanha histórica de Jorge Jesus em 2019, que havia registrado 36 gols de saldo. E esse número ainda pode crescer. Restam 10 partidas para o rubro-negro encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025. E aí, falando em saldo de gols, quem vai substituir o Pedro no Brasileirão nesses próximos jogos e também contra o Racing no jogo de volta, que o Flamengo já está na vantagem, né? Eu acho que o Flamengo vai precisar muito de um centroavante, de um atacante à altura. Eu acho que o que tem mais, o que pode chegar mais perto de preencher a nossa necessidade é o Wallace Ian. O garoto Wallace Ian, ele é muito bom jogador, ele é espetacular, ele tem uma qualidade absurda, é jovem, tem a questão da cabeça, né, do mental, que ele mesmo falou já e contratou um mental coach para melhorar essa questão mental. Eu acho que isso é muito importante. E o que eu ouvi de gente da comissão técnica, de gente lá do departamento de futebol, é que eles vão depositar no Wallace, né, até porque o Bruno Henrique, vamos ver o que o Bruno Henrique falou ontem. Vocês viram o que ele falou ontem? Ele não quer mais jogar de centroavante, camisa 9. Olha, os jogadores que chegaram, todo mundo nomeado, entende bem que é uma Libertadores, jogadores de Europa, Champions League, campeões. Então não preciso passar o que a gente tem a jogar. Ele sabe que está em jogo, então eu estou ali para poder ajudar, como eu falei, e todo mundo está para poder ajudar o Flamengo. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe, e como eu falei ali, eu tive com o Felipe, que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9, porque a gente tem um centroavante melhor do Brasil ali, centroavante de seleção brasileira, e o Pedro está super bem, o Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer, então não estou ali para poder atrapalhar, estou ali para poder ajudar. Obrigado. Valeu. Então a gente viu aí o Bruno Henrique falando que não quer mais jogar como 9. E aí o Flamengo tem o Wallace Ian, que tá lá, né? Teve esse problema, foi expulso e tudo mais. Aí teve essa situação lá que ele não estava relacionado, mas que foi pra noitada, e gerou essa indisposição e tal. Mas esse é o momento de chamar o garoto e falar assim: vem cá, você quer ter a sua chance de ouro ou não? Você quer brilhar? Você quer arrebentar no futebol mundial? Você quer ser ídolo do Flamengo? Esse é o seu momento. E é esse momento do Wallace Ian mostrar a sua força, o seu potencial, quando o Flamengo mais precisa. O Flamengo precisa demais da contratação de um atacante, mas nesse momento não pode contratar. O Flamengo não pode contratar. Vai precisar contratar no final do ano, quando a janela abre, mas nesse momento o Flamengo precisa muito de quem está ali. E aí você tem o Juninho, que eu acho que pode ser importante também, que precisa abraçar essa causa, mas precisa muito de um cara que tenha muita qualidade. E esse cara é o Wallace Ian. Esse é o momento, garoto. Esse é o seu momento. Botar a cabeça no lugar e pensar que é uma das poucas chances que o destino separa pra gente. Eu estou muito confiante que você vai decidir. Eu estou muito confiante em você, Wallace Ian. Eu estou muito confiante que você vai conseguir fazer muitos gols pelo Flamengo e vai fazer história nessa reta final de campeonatos, para depois o Pedro voltar de forma triunfal para encerrar
temporada com títulos importantes. Então, chama pra você, garoto, vai. Chama o Felipe, fala, ó, eu tô aqui, vou me esforçar, vou fazer tudo. Cara, faz o teu máximo, dá o seu máximo, porque você tem potencial pra isso. E eu acho que é você que vai poder ajudar a gente aí. Embora, né, o Felipe também possa atuar com o time sem um centroavante. Mas, Felipe, o Flamengo vai precisar de gol. O Flamengo, nessa reta final de Brasileiro, precisa de um jogador referência para fazer gol. Que seja o Wallace Ian. Que coloque o Wallace Ian nessa função e que tenha ali o Juninho também, os jogadores que foram contratados para isso. Então, eu confio no elenco do Flamengo, com muita dor no coração, com essa perda do Pedro, mas eu acho que a gente vai conseguir dar conta e esse é o momento. Cara, tem alguma coisa me falando muito, tá falando muito comigo. Eu tô sentindo muito essa mensagem, essa energia que vai ser o momento do Wallace Ian. Me veio isso, cara, que vai ser esse momento do Wallace Ian, então aproveita, garoto. Olha só, trazer aqui a informação, isso aí me chateia muito, tá, essa informação aqui agora. O Cleiton, o zagueiro Cleiton, o garoto também, assinou pré-contrato com o Wolfsburg da Alemanha. De acordo com o Vene Casagrande, ele se apresentará ao clube alemão em janeiro com um vínculo de 4 anos e meio. O atleta permanece no Flamengo até dezembro, quando se encerra seu contrato atual. Eu não consigo entender o cara jogar no Flamengo e ficar ouvindo empresário, não renovar com o Flamengo, um clube do tamanho do Flamengo, não renovar com o Flamengo. Chega no final do ano, sai de graça, o Flamengo não ganha um tostão, só do clube formador, mas não ganha um tostão. Só vai ganhar quando for vendido. Isso chega a ser uma traição, sabe, gente? Eu fico muito chateado com isso, cara. O mínimo que o staff do Cleiton poderia fazer era chamar o Flamengo e dizer o seguinte, olha, nós temos aí o contrato acabando, temos clubes de fora procurando, vamos renovar aqui com uma cláusula de saída aqui, que chegando a proposta tal, ele sai. Mas, pô, vocês formaram, o Flamengo formou o jogador. O que vocês estão fazendo para mim é muito errado. O Flamengo formou o jogador, vocês cozinharam o Flamengo, não renovaram com o Flamengo e estão levando o garoto embora de graça. Pô, cara, isso é surreal. Isso é surreal, isso é inaceitável. Vai fazer o quê, né? Que vá, que seja feliz, vida que segue. Eu, sinceramente, fico muito triste, mas são coisas aí que acontecem no mundo do futebol. A gente tem aqui também uma outra informação para passar para vocês, que o Santos projeta o retorno do Neymar para o duelo contra o Flamengo no Maracanã, tá? Então o Neymar está se recuperando aí de um problema, né? Ele estava previsto para o confronto contra o Fortaleza no dia 3, mas foi adiada para o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Ele segue em tratamento, evoluindo bem na recuperação da lesão, mas ainda não retomou os treinos em campo, tá? Então, deve ser, né? Deve estar retornando contra o Flamengo, pelo menos essa é a expectativa deles, mas ainda não há essa previsão, porque ele ainda não treinou no campo para a gente saber se volta ou não. E com o Neymar em campo, né? Esse jogo aí, Flamengo e Santos no Maracanã, o Flamengo brigando por liderança, o Santos brigando para não cair, esse jogo promete. Vai ser aí, com certeza, um jogo emocionante e muito disputado. Galera, é isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e o Pix do Milhão tá aí para você garantir que amanhã tem R$1 milhão no Pix do Milhão. Valeu!